queria perguntar assim para você: quando você canta, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Irmão, o que você sente? Nós somos salvos em Jesus Cristo, amém? Igreja não é clube, amém? Igreja não é lugar para você ser ensinado a ter um estilo de vida bacana. Não, igreja é lugar da manifestação do reino de Deus, amém? Igreja. Então quando você canta, tu és digno de tudo, o que sente? Eu não sei você, irmão, mas quando eu sai da minha boca, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Irmão, meu joelho treme, porque eu estou de face à santidade de Deus. Foi me dado um acesso a um lugar de extrema, ou melhor, não é um lugar de extrema, não é nem a um lugar, foi me dado acesso à santidade, toda, plena, em pessoa, acesso à santidade. Então eu não sei, mas eu me sinto pequeno, me sinto, não é sujo, mas eu me sinto indigno, porque só tu é digno. Eu me sinto pequeno, me sinto sem força, sem nada, porque tua é a glória. Aí quando volta, sai do transe, né? Eu fico pensando, cara, esse Jesus morreu por mim. Esse Jesus me salvou, esse Jesus me amou. Esse Jesus lançou fora todo medo, esse Jesus lançou fora toda dúvida. Presta atenção, irmão. Toda a dúvida, toda mentira de Satanás é calada pelo Filho da verdade. Sabe por que muitas vezes nós ouvimos mentiras? Porque nós deixamos de nos relacionar com o Filho da verdade. Eu me relaciono com a palavra só que é ouvida, com a música que é ouvida, com as minhas regras do meu Jesus que eu formei para mim, não do meu Jesus que é e se entregou por mim. É diferente, é muito diferente. Então eu comecei essa série que eu dei o nome, intitulei, né, Marcas dos Filhos do Reino. Mas eu vou descobrir, irmão, que não tem como você reduzir marcas dos filhos do reino e ao mesmo tempo dá para você reduzir numa marca só. Então eu falei que já que o Marcinho já colocou no site lá, Filhos do Reino, então tem que ser agora. Eu coloquei 5 marcas. O texto que deu origem está lá em Mateus, mas o texto lá do Antigo Testamento que traz a promessa que Cristo cumpre e que a manifestação se dá em nós, está em Daniel 12, versículo, eu vou ler direto o 3. Eu acho que esse texto de Daniel está na King James, tá? Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Senhor, mais uma vez, nós oramos e te agradecemos pela tua graça, misericórdia e favor. Nós acordamos hoje de manhã, a tua misericórdia, Pai, foi manifestada, foi renovada. Nós levantamos da nossa cama, começamos a experimentar a tua graça. Mas, Senhor, agora eu te peço, manifesta o teu favor, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então vou pular essa parte do entendimento, da sabedoria, do conhecimento.
Nós já falamos semana passada, né? E vou direto à parte 2, que é a parte do versículo que fala assim: se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Nesse texto aqui, esse à prática da verdade, ele é acraseado. É a, ou seja, para. É um lugar. É um lugar. Eu vou à garuva. É isso, né, Alice? Você que é mais professora. É, né? Eu vou à garuva, eu vou para a garuva. É um acraseado. Ele indica um lugar, indica uma posição. Então o texto fala assim: se dedicam. Eles se dedicam a conduzir muitas pessoas. E eu fui no original hebraico dessa frase aqui para achar o porquê que usa muitas pessoas. É um verbo só. Tudo se dedicam a conduzir muitas, é um verbo só. Que eu não lembro a palavra em hebraico, não anotei aqui, mas ela dá essa expressão de que é intencional, é intenso e é com o máximo possível de pessoas. É tudo isso num verbo só. Então eu peguei algumas palavras só aqui desse versículo e destrinchei ele. A primeira palavra que eu quero falar é se dedicam. Marca dos filhos, né? Se dedicam. O que é dedicar-se? É oferecer. Eu ofereço a minha vida a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Segunda coisa, consagrar. Eu consagro a minha vida em conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Eu ponho sob a invocação de Deus conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Eu destino a minha vida a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Eu emprego, eu devoto, eu entrego, eu me aplico. Eu me sacrifico por conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Não é palavra em hebraico, nem grego, nem aramaico, nem marciano, irmão. É simplesmente o significado de dedicar-se. Então nós precisamos entender que existe um padrão. Fala padrão. Bíblico. Fala bíblico. Não é um padrão coach, não é um padrão de um pastor, ou de uma doutrina, ou de uma igreja, ou de um grande mestre. É um padrão bíblico. Amém, irmãos? Bíblico. Então eles se dedicam, vamos dar continuidade, a conduzir muitas pessoas à verdade. Conduzir muitas pessoas. Então tudo aquilo que eu falei, conduzir muitas pessoas à verdade. Jesus disse em João 8:32. Vai anotando aí. Não tem PowerPoint, pra você não perder a atenção. João 8:32. E conhecereis e a verdade vos... Interessante que... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que existe um lugar de prisão. Existe um lugar de aprisionamento. E neste lugar de aprisionamento é o que? A ausência da verdade. Então o Senhor está falando o seguinte, que quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Glória a Jesus por isso. Então Jesus disse isso. O que ele disse também? João 14:6. João 14, versículo 6. Asseguro-lhes, ou assegurou-lhes, ou afirmou Jesus: eu sou o caminho, e eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, conduzir alguém à verdade é você apresentar a verdade, que é Cristo, que é um lugar, que é uma pessoa, que é uma atmosfera,
que é um lugar onde envolve um sentimento, uma emoção também. Temos que cuidar com essa mentalidade de castração das emoções. A poda, castração não. Sabe, existe um ambiente de manifestação da verdade. Porque onde um lugar existe a presença de Cristo, há mudança, irmãos. Qual foi o lugar na Bíblia que você leu que Jesus Cristo entrou e não fez nada? Nenhum. Tem um lugar que ele fez pouco, porque não ouviam a sua palavra. Por quê? Porque eles olhavam para aquele homem e falavam assim: ué, mas esse aí não é o filho de José? Não são esses aqui irmãos e irmãs dele? Por que está dando uma de sabidão? Então nós vamos ver que a incredulidade ou o conhecimento humano muitas vezes nos impede de ter a revelação daquilo que é de Deus, e passa da esfera natural e vai para uma esfera sobrenatural. E a nossa tendência é ir para um ensino mundano e carnal. Por quê? Porque é fácil, porque é gostoso, porque é agradável. Agora, um ensino sobrenatural, ele sempre vai te destacar do mundo. Um ensino natural, ele vai te prender no mundo. Agora, um ensino sobrenatural, ele vai te desprender do mundo. Mas só que tem um objetivo nisso tudo. Eu gosto de pensar que tudo que Deus faz tem propósito. Nada. Deus não desperdiçou um segundo sequer da sua vida. Quando ele diz no Salmo 139 que todos os seus dias estão contados e escritos no seu livro, é porque um segundo ele não desperdiçou. Caso contrário, ele não saberia quando cai um fio de cabelo seu. Ele sabe exatamente quando que o último fio de cabelo do Gabriel caiu. Faz tempo. Ele sabe. E esse Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai que não seja por mim. Fala assim: lugar, caminho, porta, Jesus. Amém? Foi esquecido highlights. Puxa vida. Mas eu mostro no final. Tivemos nosso primeiro culto de homens, irmãos. É porque assim, isso que eu falei agora está muito alinhado com o que nós falamos no culto de homens. Então assim, é muito forte, irmãos. Quantos homens estão aqui tiveram no culto de homens? Levanta a mão aí. Que foi acima de 16 anos só. Irmão, o que foi aquilo, cara? O que você vai falar para o teu irmão? Que ele é um homem de Deus. Temos um acerto nisso. Homem de Deus. Foi forte, né? Glória a Jesus. 5 regras de ouro desse ministério de homens. Mas voltando para a nossa palavra de hoje. No final a gente mostra o highlights. Se der a vibe. Não sei se vai rolar a vibe agora. E Jesus também afirmou. Abre comigo a sua Bíblia em João 14. Versículo 15. Que água gelada. João 14, 15. Afirmou: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu amo Jesus. Deixa eu ver. Deus conhece o meu coração. Conhece. Só que essa palavra diz: apresente-se aprovado diante de Deus e a consciência de todos os homens. Uma fé hipócrita, uma piedade fingida, é uma obediência aos mandamentos velado. Porque quando um homem
culto de homens reloaded. Homem de Deus, obedece e ama Jesus, ele vai ter uma vida de obediência aos mandamentos de Jesus. Quero, pastor, você nunca errou? Todos os dias eu erro, irmão. Quem lembra da regra número 2? Todos nós estamos em aperfeiçoamento. Amém? Só que nós não arregamos. Essa é a diferença. Uma coisa é você estar em aperfeiçoamento e usar isso de desculpa esfarrapada para continuar mais ou menos. Outra coisa é você permitir que isso trate a tua vida. Então já começa aqui. Se você me ama, guarda meus mandamentos. 16. E eu pedirei ao Pai. Você veja que, olha só. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É condicionado. É ligado, irmão. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. É condicionado. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não obedece, não é o Espírito Santo. É fogo estranho. Pode orar em língua, pode sapecar, pode rodopiar, pode expulsar demônio, pode fazer tudo isso, irmão. Porque o que expulsa o demônio não é a unção que está no homem, é o nome de Jesus. Quando ele morreu na cruz, não usurpou ser igual a Deus, obedeceu e foi até o fim. Foi-lhe dado um nome que é acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará. É por isso que os demônios saem. Não é por essa multidão. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, eu pedirei ao meu Pai outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha o versículo 17. É o Espírito da... que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Vamos ler esse texto contemporaneizado lá. Ele habita com vocês, porque Jesus estava ali, mas Ele habitará em vocês. É uma promessa. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que ninguém fique órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo também. Vocês viverão. 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus. Irmão, não é pregação não, irmão, é Jesus falando. Ei, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Versículo 22, então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se você me ama, vocês guardam meus mandamentos. Se vocês guardam meus mandamentos é porque vocês me amam. E o meu Pai me amou e eu amo vocês. Então vocês serão amados do meu Pai. Então o meu Pai, a minha palavra, os meus mandamentos em vocês garante que o Consolador, o Pai, o Espírito da verdade venha morar dentro de nós. Por isso que eu acho muito difícil um mentiroso dizer que é cheio do Espírito Santo. Você já vai, eu vou para a Bíblia.
Por que que mentiroso não tem o Espírito Santo? Não tem. Sabe, irmãos, e o meu Pai o amará, e viremos, olha só, Trindade, para Ele faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Tudo o que lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou com a paz como o mundo a dá, para que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A paz que o mundo dá traz angústia e medo, mas a paz que Jesus dá, que o mundo não pode receber, ela tira a angústia e lança fora todo o medo. Amados, nós somos regenerados na verdade, pela verdade, através da verdade, e nós nos tornamos filhos da verdade. Amém? Nós precisamos entender isso dentro de nós, precisamos pedir, Deus, revela, imprime isso no meu coração, para que eu não fique só impactado com o mover, para que a gente pare de ficar escravo de performances, para que quando eu vier um exemplo, tá? Mas só um exemplo, quando eu vier aqui pregar ou adorar ou dançar, eu não fique com medo da minha performance, mas eu sinta a paz de Cristo e ministre aquilo que eu já ministro, que eu pregue aquilo que eu já vivo ou tento viver, eu quero viver, e que eu cante, adore, dance, toque aquilo que eu já faço com o meu Senhor, que eu já sou, ou estou tentando ser. Que como eu falei, quando eu estava ali no teste de tudo, irmão, a minha sensação é que eu ia diminuindo. Quanto mais eu estava, tu és digno de tudo, parecia que ia ficando pequenininho, estava tamanho de uma formiga. Eu me senti minúsculo diante de uma verdade que eu estava cantando. Meu Deus do céu, é muito poderoso. E o Senhor, Ele quer que você seja filho da verdade, sabe, regenerado na verdade, guardado na verdade, protegido na verdade. Eu oro pelos meus discípulos, Senhor, guarda-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Guarda-os no lugar de verdade que é o Senhor. É o que eu oro pelos meus discípulos. Guarda-os na tua palavra, porque são discípulos de Jesus, não são meu. Misericórdia. Agora, o miserável, irmão, do capeta não quer que você saiba disso. Ele não quer. Ele quer que você não entenda isso. O inimigo não se cansa e sempre vai tentar você, para você cair nas suas mentiras, para que você se torne filho dele e deixe de ser filho de Deus. Pastor, talvez aonde possa, que tá gravando, vai para a internet esse vídeo, talvez o meu erro teológico esteja aqui. Talvez, tá? Talvez. Porque é o seguinte, não, quem é filho de Deus não se torna filho do diabo. Beleza. Só que existe, claro, a diferença entre os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Não cabe a mim julgar. E o texto que nós lemos sobre o joio e o trigo, lá no início, fala sobre isso. Que lá na colheita, os anjos colherão. Amém? Então observe esse texto onde Jesus está num confronto direto com os farinha. Quem são os farinha? Os fariseus, tá? Ele fala a verdade na cara. João 8,42. Acha lá enquanto... Disse Jesus: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, meu Senhor. Irmão, eu tive pessoalmente um encontro entre essa verdade dos filhos da promessa e dos gentios. Foi muito interessante a conversa. Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam,
porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Ai, Jesus, ai, Jesus. Jesus de amor, Ele me ama. Não é que eu vejo o homem assim, sabe? Eu ouvi esses dias assim, um camarada, eu não ouvi dele, mas eu vi a história. Me prove na Bíblia que é proibido se masturbar. Há um tapa na cara, irmão. Como o Emanuel perguntou, eu não sou violento, tá? É o meu jeito, vocês já conhecem meu jeito, né? O Emanuel, pai, porque eu falo assim, há um tapa na rosca do ouvido. Aí o Emanuel, pai, o que é rosca do ouvido? Eu botei o dedo da orelha dele e falei assim, essas voltinhas da tua orelha aqui, ó. Dele, então é um tapa bem aqui, bem aí. Com a palma da mão, chega a fazer. Ele fez assim, tá. Me ajude! É que eu não estou no culto de homens. Então eu tenho que filtrar. Irmão, olha o que Jesus está falando para esse cara que conhece a palavra de Deus, conhece de capa a capa. Os caras vivem para pregar, estudar, ensinar a palavra de Deus, mas Jesus vem na cara deles e fala, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Está falando do diabo, irmão. E está falando para os fariseus, por quê? Porque eles honram o Senhor com a boca, mas os seus corações estão longe do Senhor. É a principal característica dos fariseus daquela época. Que hoje fariseu tornou-se um xingamento, mas fariseu era o nome de um grupo de judeus, tementes a Deus. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Uau! Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês me ouvem, porque não são de Deus. Por isso que vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então Jesus aqui fala o que tem e o que não tem. Tudo que o diabo quer então é fazer você tornar-se filho dele, que é filho da mentira, porque ele é o pai da mentira. Pai da mentira, deixando de crer na verdade e tornando-se filho da mentira. Então coloca a mão no seu coraçãozinho e fale bem assim, ó, eu creio no Senhor Jesus. Creio na verdade, que Jesus é a verdade, e eu sou filho da verdade. Agora faz assim, e o diabo não presta. Eu sou filho. Você que está assistindo aqui, fala, eu sou filho da verdade, e o diabo não presta. É importante esse movimento aqui, entendeu? Sartei de banda. Amém? Se somos filhos da verdade, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, então os confins da terra. Eu vou me dedicar a conduzir muitos à verdade. Eu não preciso de muito esforço, irmão, para conduzir as pessoas à verdade. É somente eu ser filho da verdade. Não tem que falar muita coisa. Por isso que o nosso culto de homens, nós vamos trabalhar várias áreas. Inclusive aquela assim, se o serviço que eu vou prestar para o meu irmão vai ser o melhor de todos. Não é o contrário. Não, irmão, ele vai entender se eu fizer meia boca, vírgula.
Já fica um hashtag e fica a dica aí para o culto de homens. Amém? Somos testemunhas da verdade. Devemos nos dedicar a sermos filhos da verdade. Testemunhar pelo Espírito Santo a ação da verdade na nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Outra coisa, dedicar-se a conduzir a prática da justiça. Meu Deus, aqui, meu irmão, é daqui que eu acho que eu não sei se consigo terminar. É muito poderoso, porque eu queria entrar em Mateus 5, 6 e 7, Sermão na Montanha, mas não tem como, irmão. Isso aqui é aquilo que a pastora Rebeca falou: Michel, pregue séries sobre o evangelho inteiro da Bíblia. Então assim, esses 5, 6 e 7 é uma série de 3 meses, irmão. Tipo, mês de agosto, Mateus 5. Culto Tadel, discipulado, célula, vigília, tudo. Culto de homens, culto de adolescente, culto de jovens, culto de mulheres, culto de senhores, culto com os anjos. Tô brincando, irmão. Daqui a pouco eu tô falando, pastor, tá falando culto aos anjos, antibíblico. Não, culto com os anjos, não aos anjos. Dedicar-se e conduzir a prática da justiça. Primeiro deixa eu falar uma frase que eu peguei de um estudo, tá? A justiça no reino de... Adaptei. A justiça no reino de Deus não é um código moral. Ela não se resume a um código moral. Mas a justiça de Deus é uma vida que aponta para a vontade de Deus, para a verdade de Deus, contemplada pela fé. Então, a justiça de Deus, ela não é um código moral. Que é o mais fácil. Quando se fala justiça de Deus, os mandamentos. Aí que nasce essas atrocidades. Não, porque Deus te libertou, porque você foi feito livre. E os caras caem em pecado. Porque não entenderam o que é a justiça de Deus. Não é um código moral. Ela é uma vida. Uma vida que aponta para a vontade de Deus. Que você contempla a vontade pela fé no Filho dele. Amém? Deus é justo. Deus é justo. Deus é justiça. E não tem texto. Quando o Deus começou a ministrar a palavra de oferta, eu falei, meu Deus, o cara leu o meu esboço. 1 João capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Eu acho muito legal a linguagem que João usa aqui. Ele usa uma linguagem carinhosa. O pastor João, parece que eu vejo o Álvaro escrevendo esse texto aqui. O jeito do Álvaro, alisando assim. Filhinhos, olha só como ele fala, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não está falando que não peca, está falando que não vive na prática do pecado. Me mostra na Bíblia onde que eu não posso me masturbar. Simples. Você acredita, irmão, que o cara crente, vai na igreja, a rosca do ouvido. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora olha o versículo 10 em diante. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Está escrito lá, nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Destaca assim na tua mente, passa um grifo amarelo em cima do filho de Deus e faz um sublinhado embaixo, cara, filhos do diabo. Eu não estou afirmando, tá? Como eu falei, aqui que pode acontecer um erro teológico, tá? Que a pessoa é filho de Deus e se torna filho do diabo. Eu creio que não existe essa possibilidade. Por quê? Porque uma vez tornou-se verdadeiramente filho de Deus, ama a verdade no seu íntimo, guarda, é impossível que ele seja filho do diabo. É impossível. O que está faltando é se tornar filho de Deus. E a todos que o recebeu, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. É receber Cristo de verdade no seu coração. E começar a amar a verdade e aborrecer o que não é a verdade. Deus é bom, irmãos. Quer ver um exemplo? Eu estava conversando com o Sírio, o Gerd, nosso irmão em Cristo. Agora, mais irmão ainda. Está lá na Síria. Chega segunda-feira lá, está voando. Em algum lugar ele está voando ainda. Eles ganharam uma família para Jesus. E essa família era um do Islã, ganharam para Jesus. E o homem tem 2 esposas. 12 filhos. 2 esposas. Aí ele falou, o que eu faço? O que eu faço? Daí ele fez o quê? Não sei se é a primeira ou a segunda esposa que ele não tem mais relacionamento nenhum. O que fazer? Olha como Deus é amoroso, é maravilhoso. Ele conhece a realidade e a verdade. Esse homem, naquela lei, naquele país, se aquele homem abandonar aquela mulher, ela vai literalmente ficar abandonada. E os filhos também. Então vai acontecer o quê? Ele continua casado na lei dos homens com aquela mulher, onde ele tem uma responsabilidade sobre a vida dela e dos filhos, mas ele é literalmente casado em aliança com Deus, e no papel também com a segunda esposa ou a primeira, eu não lembro qual das duas. A outra ficou como se fosse somente uma irmã, mas ele não vai separar por causa disso. Agora nós, irmãos, nós não temos desculpa, que o nosso país é proibido a bigamia, é contra a lei o homem ter 2 esposas. Então é muito claro quando fala nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, nós sabemos a verdade. Aí ele só continuando o texto: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Peraí, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Vou explicar agora. João falou assim, ó, a manifestação dos filhos de Deus e do diabo está aqui, ó. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Não vou com a cara do irmão tal, filho do diabo. Filho do capeta. Não é isso, irmão. Mas é um DNAzinho que não está bem convertido ainda. Está mais para o capeta que para Deus, né? Aí pastor, você fala muito do capeta. Não, irmão, tá, eu vou falar. É que o texto fala. Eu perdoo aquele irmão, mas eu não amo mais ele. Misericórdia. Esse irmão ali da rosca do ouvido merece uma na rosca do ouvido. Vamos amar ou não vamos amar? É claro que vamos amar. Agora como que nós vamos amar? Eu entendo, querido, faz o que você quiser, vírgula. Irmão, porque eu te amo, eu vou falar uma coisa para você. Larga a mão de ser sem vergonha, frouxo. Mas você pode correr o risco de apanhar. Fazer o quê? Eu vou apanhar por causa da verdade, não por causa da mentira. Sabe, irmão, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Versículo 11: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Igreja de Jesus Cristo,
Nós fomos chamados para amar uns aos outros. Porque esta é a mensagem que temos ouvido desde o princípio. Ah, mas teu irmão, que é difícil de amar. Deus botou na tua frente para você aprender a perdoar. Porque Deus está arrancando essa pedra que é o teu coração, tirando esse espírito de Adão e colocando o espírito novo de Jesus. Porque essa é a promessa de Deus, que Ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e pôr um novo espírito. Por isso que é difícil amar alguns irmãos dentro da igreja. Tem uns que é fácil de amar, né? Tem uns que é facinho de amar. O Álvaro, por exemplo, né? Por que eu dou ele dizer? Porque é constrangedor, irmão. Eu quando vou discipular o Álvaro, eu me sinto discipulado. Ainda bem que tem a Vânia, que é braba, a casca agora, para dar uma equilibrada. Tem irmãos que é fácil de amar, tem uns que é difícil. Eu não sou um cara fácil de amar. Eu sei que eu sou áspero, eu sou áspero. Dependendo da forma que tu toca, uns mirinhos girando, né? Agora, não interessa. Tem uma frase que Deus ministrou no meu coração lá na casinha: nós temos o dever de amar e não temos o direito de escolher quem. Lá na casinha Deus falou essa frase para mim: nós temos o dever de amar e não temos o direito de escolher quem. Porque a única coisa que nós somos devedores é do amor. E amor, irmão, amor não é ficar inflando alma de crente egoísta. Amor é amar a pessoa a ponto de ficar tão constrangida, a ponto de esvaziar-se de si mesmo, para que o Senhor possa preenchê-la. Nem que isso seja um, entre aspas, tapa na rosca do ouvido, ou um caibro do Max. Irmão, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Versículo 12: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Abre um parênteses e aperte o cinto e se ajeite na cadeira. Mostre-me um fofoqueiro e te mostrarei um filho do diabo. Mostre-me um fofoqueiro e eu vou te mostrar um filho do diabo. Porque não ama o seu irmão. Não ama o seu irmão. Alguém que semeia dissensão entre os irmãos, aquele que faz isso, coisa que o Senhor abomina, não pode ser filho de Deus. E com a sua língua ele faz como Caim: mata o seu irmão. Mostre-me um fofoqueiro, língua de trapo, e julga tudo e todos, porque eu sei, eu conheço, porque fulano faz, porque fulano faz, e eu estou no meu trono. Filho de Satanás. A palavra de Deus me afirma isso, que aquele que faz mal ao seu irmão não ama a Deus, é filho do diabo. É mentiroso. Esses dias eu tive uma experiência, eu e a Fran, conversamos com uma pessoa. Foi uma conversa maravilhosa. Eu e a Fran saímos assim: uau, que top. Aí depois ouvi o que a pessoa falou naquela reunião. Tudo mentira. Doeu meu coração. Eu falei: meu Deus, gente, como é que pode? Distorceu tudo. O abraço distorceu, as palavras de afeto, o cuidado distorceu. Tudo, assim, tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos foi distorcido. Filho do diabo, não quero mais papo. Aí, pastor, tem que perdoar. Mas meu Deus, está super perdoado. Vou acreditar o resto da minha vida que pode mudar. Agora, confiar que alguém que prega o amor de Jesus, jamais. Vai ter que reconstruir isso. Eu não estou magoado, irmão, tá? Não estou ferido com isso. Isso aqui dói no coração ver alguém que diz que é cristão
fazer esse tipo de atitude. E pior, falar isso para uma outra pessoa, ou seja, está ferindo aquela outra pessoa, está querendo matar a verdade que é Cristo no coração daquela pessoa, com mentiras. Isso é horrível. Então por isso que eu afirmo, mostre-me um fofoqueiro, que eu vou te mostrar um filho do diabo. Porque ele faz o que o Senhor abomina. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª ele abomina. Sabe o que é abominação? Os olhos do Senhor não conseguem nem ver. Não é só odiar. O que Deus odeia, Ele trata. Estou com raiva disso aqui. Eu vou te tratar, rapaz. Agora eu abomino. Eu não tenho parte com isso. É abominação para mim. Eu não tenho parte com isso. Por isso que eu falo que é do diabo. Versículo 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. É assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Meu irmão, está escrito ali. Não é uma pregação. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Uma vez salvo, sempre salvo, vou odiar todo mundo e vou para o céu. Aham. Claro, esse texto fala isso. Não, irmão. 16. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Vamos lá. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. E Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O David falou aqui é muito forte e muito profético. Vai haver um tempo em que nós vamos precisar ser verdadeiramente igreja. Os que creem na pré-tribulação, tranquilo, não vai precisar. Porque de repente estou aqui vivendo a minha vida, papai, céu. Eu não consigo imaginar assim. Nós vamos passar por um período de muita dificuldade, muita opressão, muita perseguição. O negócio vai ser sinistro. Michel. A Fran já crê um pouco diferente. Só que o que nós concordamos? Que nós temos que estar pronto tanto para um quanto para o outro. Mas eu, dentro de mim, cara, eu quero ter o privilégio, cara. O privilégio de chegar para o meu Senhor e falar: Senhor, eu não fiz igual o Senhor, não consegui. Eu não consegui morrer pela pessoa que não gosta de mim. Mas pelo menos pelos meus irmãos. Por esses daí, eu me entreguei. Vocês estão me entendendo? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, porquanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Lembre-se que essa palavra começou com sabedoria, conhecimento e temor de Deus. Lembre-se, começou lá. Nós somos sábios, temos conhecimento, nós não somos trouxa. Ai, pastor, você não está vendo que eu estou passando fome? Tô, mas também estou vendo que você não se esforça. Ai, estou sem dinheiro para ir para o encontro. É que a gente já passou por isso várias vezes. Teve uma vez que eu falei para um discípulo meu: não faça, é isso que vai dar errado. Mas é só minha opinião. Ele foi lá e fez. O cara ganhou o encontro, foi para o encontro. Na semana que fizeram a inscrição no encontro dele, ele apareceu com um tênis da Nike, uniforme da Nike, e botou Sky na casa dele. E não ficou na igreja depois do encontro. Saiu falando e reclamando do encontro. Sabe, irmãos? Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão, fala irmão. Irmão tem o mesmo DNA. Irmão tem o mesmo DNA.
Irmão pertence à mesma família. Irmão pertence ao mesmo pai. Irmão senta na mesma mesa. Irmão come do mesmo alimento. Vê passar necessidade, fecha o seu coração para essa pessoa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? A Bíblia fala também que nessa carta que Deus é amor. Então, se o amor de Deus não está na pessoa, me responda se Deus está na pessoa. É uma pergunta que João fez. Se você fecha seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se Deus é amor, mas você não ama, existe Deus em você? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Ou seja, de atitude e no lugar que é a verdade, Cristo. Isso aqui desbanca todo o fariseísmo, toda a hipocrisia. Por isso que Paulo fala que 3 conselhos, ele fala o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Ou seja, ele ama de verdade, ele tem boa consciência, ele sabe discernir o certo e o errado, e tudo que ele faz é uma fé genuína, é de fato e é de verdade. E nisto conhecemos, olha só, filhinhos, não amemos a palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Às vezes, um irmão que está muito atribulado, demais. A raiz do princípio, a raiz dessa atribulação que ele está, é esse princípio: não tem amado. Não tem amado de verdade. Porque o texto fala: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Não há tranquilidade no coração. Aquela paz que o mundo não pode receber não está mais. Por quê? Porque está mais parecido com o mundo do que com os filhos de Deus. Por isso que está atribulado. Estou sendo bíblico, irmãos. Ele está mais ele está mais para filho do diabo que para filho de Deus. Se seu coração não está tranquilo, ame mais. Porque fulano, porque situação, porque lá, porque isso, porque aquilo. Aquele senso de julgamento constante. Está faltando amar mais. Sabe por quê? O amor aqui não é um amor filéu. O amor filéu é simples, irmão. O amor aqui é ágape. Eu renuncio, eu rejeito, eu entrego, eu me dou, eu me esvazio de mim mesmo para que o amor de Cristo me preencha. Versículo 36, então peraí, agora é outro texto, Mateus 13, pode vir a galera do louvor, porque meu tempo foi. Está indo. Mateus 13, 36, então despedindo as multidões, então teve a parábola do joio e do trigo, do joio e do trigo. O Senhor foi e semeou no seu campo, e veio de noite o inimigo, e semeou a boa semente, o trigo, e veio o inimigo de madrugada, quando todos dormiam, e semeou o joio. E os seus servos disseram assim: Senhor, você não está vendo? Olha só, o Senhor não semeou uma boa semente, olha o que aconteceu, cheio de joio. Olha, não fui eu quem fez isso foi o inimigo. Senhor, deixa nós cortar o joio fora. Não, deixe que na colheita, para que vocês não ceifem o trigo junto, vamos colher o joio, fazer feixes dele, vamos queimá-lo. Aí aqui Jesus começa a explicar essa parábola. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se deles os seus discípulos. Olha que as revelações acontecem com os seus discípulos. Irmãos, olha aqui para mim. As revelações acontecem com aqueles que se aproximam de Cristo.
Ir na igreja não é o suficiente. Isso aí deu certo por um tempo, não dá mais certo. Por quê? Porque o azeite da lâmpada já acabou, tem que ter na botija agora. É o azeite da botija que está começando a queimar. É um nível maior de profundidade, um nível maior de busca, um nível maior de conhecimento, uma busca maior. Então, os pedidos das multidões, Jesus foi para casa, aproximando-se deles, e seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do trigo. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem que é esse? Jesus. Jesus. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Agora olha esse texto. A boa semente são os filhos do reino. Pastor, achei que era a palavra. Essa é outra palavra, parábola. A parábola do joio e do trigo é: o semeador é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A semente sou eu. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o que ele semeou? A nossa vida. O joio são os filhos do diabo, ou os filhos do maligno. Então você vê que no mundo o Senhor está semeando a sua igreja, semeando os seus filhos. E o diabo também está semeando os dele. 39, o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Eu perguntei para alguns pastores, mestres da palavra, homens que se dedicam exclusivamente à palavra. Discipula 1, 2, 3 pessoas, o resto é só palavra. Não tem a responsabilidade de uma igreja local, não tem uma responsabilidade dos projetos da igreja local, não tem as responsabilidades de expansão de prédio, de coisas da igreja. É exclusivamente a isso. Porque alcançaram esse lugar, porque passaram por esse processo. Estou desmerecendo ninguém, estou falando que passaram por esse processo. E glória a Deus por isso. Mas se dedicam exclusivamente a isso. Pastor, nós estamos vivendo o tempo da colheita do joio e do trigo. Os dois falaram. Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos nesse momento. Colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Nós estamos vendo a manifestação do céu, irmão. Uau! Nós estamos vendo a manifestação do céu, mas nós também estamos vendo a manifestação do diabo. Está cada vez mais clara a manifestação dos filhos do diabo. Mas muito maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Irmão, existe um poder dentro de nós, um poder de gerar vida. E Jesus falou assim: e ninguém atira de mim, eu as dou. Versículo 40, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão de seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa condenação, ele falou aqui dos filhos das trevas. Então deixa eu marcar, antes de vir para o encerramento, as marcas dos filhos de Deus. Eles têm entendimento e são sábios. 2, se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. E isso os leva ao terceiro ponto: amam os seus irmãos. E o quarto está no João 12, versículo 24 a 26. O quarto ponto: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, produzirá muito fruto. O Senhor não te lançou nessa terra para ficar vivo para você mesmo. Ele lançou você na terra para você morrer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, lembra que eu falei uma vez aqui sobre odiar a vida? Mas aquele que ama a vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Eu odeio a minha vida de pecado, irmão. Eu odeio. Eu nojo da minha vida de pecado. Eu odeio isso. Versículo 26. É que vem a marca. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Já ouviu o crente falar assim: não, Deus vai te honrar. Sabe onde que vai ser a honra? Na morte. Aquela música que me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Diabólica. Diabólica. Se você gostava, com muito amor e carinho, me perdoe te desiludir, mas é uma música diabólica, porque isso não é verdade. Então, a quarta marca dos filhos de Deus: eles não amam a sua própria vida. Você entendeu? Eu não estou falando assim: então vou bater bola para nada, agora não faz mais nada da minha vida, agora eu virar um vagabundo, agora não faz mais nada. Não. Você é mordomo. Deus te deu a vida. Ele quer que você seja bênção. Jamais Jesus vai tirar de você as promessas de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Jamais vai desfazer isso. Só que quando você entende que a tua vida não tem valor para você mesmo, para esse mundo, você entra nesse ambiente de promessa e de verdade. E a quinta, versículo 43 do texto de Mateus 13, aquele a colheita, da explicação da parábola. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quinto, resplandecem o reino de Deus. Se o que tem sido refletido de você nessa cidade não reflete o reino de Deus, se arrependa. Se arrependa, porque os anjos estão ceifando. Eu não tenho como não citar o exemplo desse irmão nosso que partiu para a glória esses dias. 3 anos. O homem viveu intensamente, absurdamente o reino de Deus, cara. Eu não estou falando aqui para humilhar ninguém, para baixar ninguém. Eu estou falando para mim. Rapaz, intensamente, fez tudo. Converteu convertido. Não tinha parte com a mentira. Aborrecia a iniquidade, amava a verdade. Não tinha parte com a mentira. Serviu, se entregou, morreu para si. Não tinha tempo ruim para servir. Não tinha valor nada deste mundo comparado àquilo que o reino iria resplandecer. Ganhou almas. Cumpriu com uma grande comissão, foi e fez discípulos, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinou a obedecer. E o Senhor estava com ele, mas agora ele está com o Senhor.
A gente acostumou a olhar para a capa, irmão. Nós começamos a olhar, aprendemos a olhar para a roupa, aprendemos a olhar para a estrutura. Aí Deus usa os que não são para aniquilar os que são. Deus usa as coisas vis desse mundo para envergonhar os que não são. Deus usa os que não são para envergonhar os que são. Queria pedir para você ficar de pé. Eu queria pedir para desligar essa luz branca do meio. Isso. A nossa igreja é preta e de pouca luz, irmão. Pouca luz assim, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Entendeu, né? Misericórdia. Pouca lâmpada, é isso. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Deus. Eu quero cantar aquela Tu és digno de tudo, tá? Não sei se vocês prepararam uma para o final. Não? Então essa é digno de tudo. Irmão, cante esse louvor, permitindo que essa palavra entre no teu coração. Marque você. Vamos perder para nós mesmos. Vamos perder. Ou melhor, vamos ganhar de nós mesmos. E vamos perder para Jesus. O céu